E aí, tudo bom? Vitor Damasio aqui, do Congresso de Afiliados. E hoje você vai ter a apresentação do Felipe Moreira. Ele é coprodutor do FB Ultimate, é conhecido por ficar entre os tops da maioria dos lançamentos do mercado, na verdade de todos os lançamentos que ele promove. E nos últimos 18 meses, ele faturou mais de R$500 mil como afiliado. Ou seja, mais de R$500 mil em comissão de afiliado. Nessa apresentação de hoje, ele vai falar um pouco sobre o medo que várias pessoas têm de ter sua conta no Facebook bloqueada. Eu costumo dizer para os meus amigos que todos eles que trabalham com marketing digital estão divididos entre quem já teve a conta bloqueada e quem ainda vai ter. Ninguém está livre disso. Chances são que se você não teve a sua conta bloqueada no Facebook, você ainda vai ter. Isso faz parte do seu negócio. É um dos problemas que a gente tem que evitar e seguir em frente. Nessa apresentação, ele explica o que fazer nesse caso, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça e o que fazer caso isso aconteça com você. Beleza? Então com você, Felipe Moreira. Olá, meu nome é Felipe Moreira, eu sou empreendedor digital, trabalho na internet como afiliado, também tenho alguns treinamentos online como o Facebook Experts e o Facebook Ultimate. E nessa apresentação aqui hoje, no Congresso de Afiliados 3.0, eu quero mostrar para você que é afiliado como aumentar a performance e o nível da sua campanha no Facebook Ads. Eu sei que para quem está começando a trabalhar como afiliado, Facebook Ads, ele de repente pode parecer algo assustador, você ter resultado, você pode talvez ter tentado algumas coisas, algumas alternativas para você ter sucesso com as suas campanhas. Mas muitas vezes o Facebook, quando o Facebook ele percebe que a campanha não está num nível satisfatório para ele, para entregar para o público, ele simplesmente ou não entrega os anúncios para o público ou bloqueia a campanha, ou bloqueia a conta de anúncios para o anunciante realmente não anunciar mais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você melhorando o nível do seu anúncio, você melhorando o nível de público da sua campanha, o que vai acontecer? A sua campanha vai se tornar mais relevante para o Facebook e você assim vai conseguir níveis de cliques, vai aumentar consideravelmente, vai multiplicar a quantidade de cliques indo para o seu link de afiliado, indo para a sua campanha. Então nessa aula aqui de hoje eu quero mostrar para você algumas estratégias que eu mesmo uso nas minhas campanhas para você multiplicar a quantidade de cliques e multiplicar também a qualidade dos seus anúncios no Facebook Ads, ok? Mas antes eu quero agradecer aqui ao Vitor Damasio pelo convite, mais uma vez, de eu estar aqui no Congresso de Afiliados, dando essa aula para você. Para mim realmente é um prestígio estar aqui. Muito obrigado, Vitor. Eu realmente quero entregar o melhor conteúdo em Facebook Ads para você que está aí assistindo e para todo mundo que realmente possa aplicar e conseguir grandes resultados na sua campanha de Facebook Ads, ok? Então vamos começar. Bom, então já estou aqui no meu computador, vamos começar essa apresentação. E eu fiz essa apresentação em mapa mental para poder facilitar o entendimento e a compreensão dessa aula, ok? Então eu preferi fazer em mapa mental para poder ficar mais passo a passo e a aula ser melhor compreendida também. Então, inicialmente, eu vou te passar algumas das minhas sacadas para você melhorar a performance dos seus anúncios, das suas campanhas no Facebook Ads. E esses insights que eu vou te passar, eu procurei ser muito prático, tá? Para você pegar e já colocar em prática na sua campanha, para você mexer, aprimorar a sua campanha, testar e assim melhorar a qualidade dos seus anúncios, tá? E tudo que eu vou passar aqui para você nessa aula são resultados de vários testes que eu fiz, principalmente nessas sacadas de criação de anúncios, tá? Então, aqui na empresa a gente faz vários testes em campanhas de Facebook Ads, a gente documenta esses testes e depois vê o que deu certo, o que não deu, o que deu muito certo, o que não deu, e a gente pega os melhores insights e documenta. E é exatamente isso que eu vou passar para você hoje, algumas das minhas melhores sacadas para você melhorar a performance dos seus anúncios, ok? Então, primeiramente, sacada de criação de anúncios. Qual que deve ser o objetivo principal do seu anúncio? Aqui que muita gente se engana, tá? Porque o pessoal pensa que ele tem que o anúncio ele é feito para você fazer a oferta no anúncio, você fazer a venda no anúncio, quando na verdade a única função do anúncio é gerar o clique. É gerar o clique qualificado, porque se o usuário não clicar na sua campanha, nada acontece. Se o visitante não vê o seu anúncio e não clicar, então ele não vai para a sua página, o jogo não começa a acontecer, a bola não começa a rolar. Então, a única e principal função da sua campanha tem que ser gerar o clique do usuário.
toda a estrutura do seu anúncio precisa ser feita focada em gerar cliques qualificados dos seus visitantes, ok? E para isso, para que isso aconteça na sua campanha, o seu anúncio ele precisa chamar atenção em primeiro lugar. Você não pode dizer tudo o que você tem para dizer para o visitante em apenas um anúncio. Isso é impossível, tá? O que acontece? A única função do seu anúncio precisa ser gerar o clique. E para gerar o clique, você precisa gerar a curiosidade e o interesse do visitante, para que ele possa clicar imediatamente no seu anúncio. Se você conseguir dizer tudo para o seu visitante no anúncio, ele não vai ficar interessado no seu anúncio, porque ele já viu tudo que ele tinha para ver no anúncio, ok? Então, a função do anúncio é apenas gerar a curiosidade, tá? Gerar o interesse, é apenas uma porta de entrada. Aí depois que ele clicar no seu anúncio, ele vai ver a sua oferta, ele vai ver seu vídeo de vendas, ele vai ver a sua carta de vendas, tá? Mas você sempre tem que deixar a impressão para o visitante de que o melhor vem depois do clique. Anote essa frase, guarde essa frase, tá? Em todas as minhas campanhas, eu trabalho com essa filosofia de dizer para o visitante, assim que ele lê o meu anúncio, ele tem que saber que o melhor vem depois do clique. Ele tem que despertar a curiosidade e o interesse dele, porque assim que ele clicar no anúncio, alguma coisa muito bom vai estar lá esperando por ele. Então sempre foque em criar suas campanhas com despertando esse interesse para o visitante. E para você despertar esse interesse, essa curiosidade, eu separei 7 chaves de ouro, 7 insights preciosos para você melhorar substancialmente esse interesse, essa curiosidade do seu visitante, tá? Para que o seu anúncio vire verdadeiramente a porta de entrada para o visitante enviando tráfego para o seu link, ok? E a primeira chave é a Call to Action 2.0. Call to Action 2.0 é simplesmente uma das estratégias mais poderosas que você pode aplicar em toda a sua campanha de Facebook Ads. E eu digo isso com toda certeza, tá? E não é à toa que eu coloquei ela aqui em primeiro da lista. Por que eu estou falando isso? Porque a Call to Action 2.0, se você aplicar ela na sua campanha, a chamada para ação 2.0, simplesmente você vai fazer com que o seu visitante tome a decisão de clicar no seu anúncio logo de cara, tá? Assim que ele lê o seu anúncio, assim que ele bater o olho no seu anúncio. Então ela é uma chamada para ação, só que é uma chamada para ação mais persuasiva, uma chamada para ação mais inteligente, uma chamada para ação que funciona melhor. Só para você entender, normalmente as chamadas para ação tradicional, as call to action tradicional, elas são focadas na descrição, elas são inseridas na descrição. E são frases, são palavras como acesse agora, assista o vídeo, clique aqui, inscreva-se agora, acesse o link, objetivando o visitante a clicar. Tá? Chamada para ação é a mesma coisa de uma ordem, você está dando uma ordem, uma chamada, você está chamando o usuário para tomar alguma ação. Isso é uma chamada para ação tradicional. Tá? Até o Facebook ele adicionou chamadas para ação em alguns dos seus anúncios. Tá? Então você pode adicionar um botão de chamada para ação na campanha, direto da campanha do Facebook, na descrição. Mas na Call to Action 2.0, a chamada para ação, o foco dela é direto no título, tá? Em vez de na descrição. E por que isso? Porque o foco da chamada para ação é no título. Porque talvez você não saiba, mas o título ele é o elemento mais importante do seu anúncio, tá? E por que eu estou falando isso? Porque mais de 75% da decisão de clique do seu usuário são tomadas assim que ele lê o título do seu anúncio. Isso é um fator muito importante. Significa que de 3 em cada 4 usuários que vê o seu anúncio, tá, vão clicar baseado no título do seu anúncio. Então, é relevante ou não é? O título ele é importante ou não é? O título é muito importante, tá? E as primeiras informações que você passa para o seu usuário no título vai decidir, tá? Vai determinar se ele clica ou não no seu anúncio. Algumas pessoas dizem que o elemento mais importante do anúncio é a imagem, tá? A imagem, ela serve para prender a atenção do usuário. A gente vai falar de imagem daqui a pouco.
mas a imagem ela serve para o seu usuário bater o olho e fixar o olho no seu anúncio. Mas ao ler o título, ele vai saber se aquele anúncio está falando com ele ou se aquele anúncio não está falando com ele, se aquele anúncio é para outra pessoa ou é de algum assunto que não interessa a ele. Então, olha a importância do título, tá? Então, o usuário toma a decisão de clicar no seu anúncio logo no título. Assim que ele lê o título, se ele se interessou pelo seu anúncio, a descrição só vai funcionar como um argumento lógico para ele justificar o clique dele, mas ele normalmente já tomou a decisão de clicar assim que ele lê o título do seu anúncio. E a chamada de ação principal deve estar no título. Só que a Call to Action 2.0, ela não é a chamada para ação, ela não é apenas clique aqui, acesse agora, entre já. Ela não é apenas essas frases de chamada para ação tradicional, tá? Ela se baseia no usuário ler o título e perceber em segundos que o anúncio está falando exatamente com ele, está tratando de um assunto do interesse dele. E para isso acontecer, você vai focar claramente no benefício, tá? Que o usuário vai receber ao ele clicar no seu anúncio. Então, pense, que benefício que o usuário vai receber? Todos os produtos, normalmente os produtos que, por exemplo, que o afiliado promove na Hotmart, ele tem vários benefícios para quem compra o produto. Ou uma recompensa digital tem vários benefícios. Mas normalmente tem um benefício principal, tá? E esse benefício principal é que deve estar estampado no título do seu anúncio, tá? E para você conhecer os principais ou o principal benefício do seu anúncio, primeiro você vai ter que conhecer bem o produto que você está promovendo como afiliado. E como que você faz para conhecer bem esse produto? Como que você faz? Primeiramente, você vai estudar a carta de vendas, o vídeo de vendas daquele produto várias vezes. Então, pega um caderno, pega um papel, tá? Se você quer fazer um anúncio matador, se você quer fazer um anúncio onde você vai se sobressair sobre a sua concorrência, você vai ter que estudar o vídeo de vendas daquele anúncio, daquele produto, tá? Se você não assistiu o vídeo de vendas, então o seu anúncio raramente ele vai ficar um anúncio matador, um anúncio que vai atingir o público-alvo certo, um anúncio que vai ativar a Call to Action 2.0, focando no benefício principal do produto direto no título. Então estude a carta de vendas, anote todos os benefícios, tá, do produto. Se você tem o produto também, estude o produto. É muito bom você conhecer o produto que você está divulgando, mas principalmente estude a carta de venda, estude o marketing do vendedor, tá? E nesse marketing você vai encontrar qual é o grande benefício, tá? E o benefício não é a descrição do produto, o benefício é o que o usuário vai receber, qual o benefício que o usuário vai receber, tá? Por exemplo, emagreça 10 quilos em 30 dias. Então, o benefício é emagrecer 10 quilos. Fique mais bonita nesse verão, o benefício é ficar mais bonita. Então, por exemplo, são alguns exemplos, mas tem sempre, todos os produtos eles têm algum benefício principal. Então, você vai estudar, pegar o vídeo de vendas e vai fazer anotações para ver qual é o benefício principal, tá? Você vai conhecer o avatar também, o público-alvo desse produto. E para você conhecer o público-alvo do produto que você está promovendo, tem alguns caminhos, tá? Primeiro, você vai pesquisar o potencial cliente do produto, que é o cliente que vai comprar o produto que você está promovendo. Como que você vai pesquisar? Normalmente em grupos, tá? De clientes desse produto ou grupos do que se tratam do mesmo nicho. Normalmente grupos dentro do Facebook, grupos dentro do Google, fóruns, então, mas normalmente grupos dentro do Facebook, tá? Normalmente as pessoas elas têm várias dúvidas, elas postam várias dúvidas. E postando várias dúvidas, você vai conhecer, saber o desejo desse seu cliente. Você vai saber o desejo principal desse seu cliente. E sabendo o desejo principal, você consegue escrever um anúncio relevante para esse cliente. Se você, por exemplo, um outro caminho que você pode tomar também é escrever para o produtor do produto. Por quê? Normalmente, os produtores dos produtos de alguns principais produtos, eles fazem pesquisa de avatar para conhecer o público-alvo deles. E, normalmente, alguns desses produtores disponibilizam essa pesquisa de avatar
para os afiliados fazerem anúncios mais relevantes. Então você pode tentar entrar em contato com um produtor, se ele tiver uma pesquisa de avatar, eu acredito que ele vai passar para você, porque o benefício aqui principal vai ser os dois, tanto você que vai fazer anúncios mais relevantes, vai vender melhor, vai conhecer o público-alvo do produto que você está promovendo, quanto ele que vai aumentar as vendas dele também. Ok? Então, esse é a primeira chave de ouro, a Call to Action 2.0, a chamada para ação 2.0, tá? Então, procure ativar a chamada para ação no título, diretamente no título, tá? Porque o título tem 75% de chance do usuário clicar ao ler esse título. A segunda chave é a exclusividade, tá? E o que é essa exclusividade dentro de uma campanha de anúncios de Facebook Ads? Essa exclusividade trata-se de você usar palavras específicas que só o seu avatar conhece. Como assim? Sempre, em todos os nichos, independente do nicho que você está promovendo, tem palavras, frases, que só é conhecido por aquele mercado, por aquele público-alvo, por aquele segmento do mercado. Como assim? Por exemplo, fazendo isso ele vai entender claramente que o seu anúncio está falando com ele. Mas, por exemplo, que tipo de palavras são essas? Por exemplo, no mercado, descubra como gerar 5.000 leads, de 5 a 10 mil leads por mês. Então, nesse caso, a palavra leads, quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com marketing de afiliados, quem é do ramo digital, sabe o significado da palavra leads. Mas se você pegar, por exemplo, uma pessoa que não trabalha com internet, uma pessoa, por exemplo, um veterinário, um médico, um farmacêutico, ele provavelmente não sabe o significado da palavra leads. Então, leads é uma palavra exclusiva do mercado digital. E o que vai acontecer? Outro exemplo, por exemplo, grão 100% arábica. Arábica é uma palavra muito conhecida para quem trabalha, para quem gosta de café, aprecia café, um público-alvo interessado por café. Então, 100% arábica. Arábica é uma palavra que quem gosta de café, quem compra normalmente café, quem compra máquinas de café, vai entender. Então, essa é uma palavra exclusiva desse mercado de café. Normalmente, quem não conhece, quem não sabe, quem não toma café, quem não quem não sabe do mercado de café, não conhece essa palavra arábica. Então, esses são dois exemplos, leads e arábica. Agora, você tem que pensar, qual é a palavra específica do seu mercado, do seu avatar? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar essa palavra no anúncio. Você vai colocar essa palavra no anúncio. Por quê? Porque assim você vai seletivar os cliques exatamente para o seu público-alvo. Palavras exclusivas do seu avatar, elas vão te dar a certeza de que o seu público-alvo, que está clicando naquele anúncio, entendeu a mensagem e está clicando. Você vai trazer um público-alvo correto para a sua campanha. Então, palavras específicas ajudam muito a você seletivar os cliques exatamente para o público-alvo que você deseja alcançar. Mas você tem que pensar qual é o público-alvo do seu mercado, ok? Qual é o público-alvo, qual é a palavra que vai ativar essa segmentação, essa seletivação do seu mercado, ok? Então, a segunda chave é palavras de exclusividade. Terceira chave, pergunta. Sempre procure fazer perguntas para o seu avatar, no seu anúncio, tá? Até mesmo no título do seu anúncio, tá? Perguntas normalmente ativam. As perguntas seguidas do benefício ativam a Call to Action 2.0. Perguntas, elas têm um tom de conversa. Elas têm um tom mais pessoal, a mensagem fica mais pessoal, tá? As pessoas, elas costumam se fazer perguntas constantemente dentro de si. Então, a pessoa está acostumada a responder o tempo todo. As pessoas, quando elas leem uma pergunta, elas já respondem instintivamente. E uma pergunta, você deve fazer uma pergunta simples e objetiva para o usuário, tá? Para o seu usuário perceber que o seu anúncio está falando diretamente com ele. Então, o tipo de pergunta deve ser de resposta sim ou não, mas obviamente a resposta sim, porque se ele responder sim, a chance dele clicar é muito grande, tá? Então, por exemplo, precisando de flores, se você atende um público-alvo, por exemplo, noivas que vai casar, então você coloca um anúncio lá, precisando de flores, então
fazendo essa pergunta, se a pessoa lê, se o público-alvo correto lê, naturalmente ela vai falar, sim, estou precisando, deixa eu ver esse anúncio está falando comigo. Quer ganhar dinheiro na internet? O público-alvo que é interessado em ganhar dinheiro na internet vai responder, sim, eu quero ganhar dinheiro na internet. Quer descobrir como perder 5 quilos em 30 dias? Se a pessoa estiver precisando emagrecer, vai falar, sim, eu quero descobrir como eu faço para emagrecer. Então aqui são exemplos que eu coloquei, são exemplos de perguntas se a pessoa quer aquele benefício, entendeu? E naturalmente, se a pessoa precisar daquele benefício, se for o público-alvo certo, que está precisando receber isso, a resposta vai ser sim. E quando a pessoa responder sim, naturalmente ela vai dar credibilidade para o seu anúncio. Ela vai terminar de ler o seu anúncio e vai clicar também, ok? A quarta chave, grátis é o seu melhor amigo. Sempre procure levar o usuário para uma recompensa digital gratuita, tá? Recompensa digital é você entregar alguma informação de valor para a pessoa baixar automaticamente, algo de grande valor para o usuário, algo que você poderia tranquilamente vender, mas você está dando de graça, tá? Então, você pode dar um e-book, você pode dar um vídeo, você pode dar um infográfico, você pode dar uma planilha, mas a palavra, o que eu quero dizer é que a palavra grátis é o seu melhor amigo. Sempre que possível, tá? Coloque a palavra grátis, gratuitamente. Por quê? Porque as pessoas gostam de receber coisas de graça. Essa é a verdade. Então, a grande sacada de você receber, de você dar alguma coisa de graça, um e-book, um vídeo, um infográfico, uma planilha, é você dar alguma coisa bem curta, tá? De consumo imediato. Sua recompensa ela precisa ser curta, simples e objetiva, para que o usuário possa aplicar imediatamente. Então as pessoas normalmente elas erram muito aqui. Aqui foge um pouco do contexto do anúncio, mas eu quis falar para quê? Para realmente o contexto do anúncio funcionar e você conseguir fazer a venda. Mas as pessoas elas erram muito aqui ao entregar uma recompensa. Por exemplo, se você entregar um vídeo com uma dica, é uma dica só simples para a pessoa pegar e aplicar essa dica na hora. Se você entregar um e-book, é um e-book bem curto, com no máximo 5 páginas. Você não precisa entregar um e-book de 300, 400 páginas. Não. A recompensa ela precisa ser bem curta, tá? Seja lá o que você for entregar para o usuário. Mas a grande sacada é que a pessoa precisa consumir e precisa aplicar aquilo lá imediatamente, tá? E dentro do seu anúncio no Facebook Ads, procure utilizar a palavra grátis, a palavra gratuito, para que você consiga gerar uma quantidade maior de cliques, ok? Filtro de imagens. Filtro de imagens é um grande aliado para você prender a atenção do usuário, tá? Então as imagens que são destacadas, naturalmente elas chamam mais atenção aos olhos. E o segredo para você fazer uma imagem destacada é você utilizar filtro de imagens online para você melhorar a relevância da sua foto, para você deixar a sua foto mais destacada, tá? Se você procurar no Google filtro de imagens online, você vai procurar vários filtros lá onde você pode pegar a sua foto, tratar a sua foto, fazer com que a sua foto fique com um contraste melhor, a sua foto fique uma foto mais destacada, tá? Então, todas as nossas campanhas aqui, a gente utiliza filtro de imagens, para a imagem ficar mais destacada, ela chamar mais a atenção do usuário. Então, se você colocar uma foto, por exemplo, uma imagem natural, então ela tende a se misturar com as outras no universo de informação que é o Facebook. O Facebook é um universo de informação, tá? Então você tem que usar técnicas para poder chamar a atenção, para aquela imagem do seu anúncio pular no olho do usuário. E para isso, os filtros de imagem online são uma excelente opção, ok? Então sempre utilize filtro de imagens online nas suas campanhas. Listas. Listas é uma grande sacada também para você introduzir nos seus anúncios, nos títulos, nas descrições dos seus anúncios. O que são listas? É você falar em listas, você falar a quantidade de benefícios que ela vai receber ao ela clicar no seu anúncio. Por exemplo, descubra 7 formas de ganhar dinheiro na internet. Então ela não vai ter uma forma, ela vai ter uma lista com 7 formas diferentes de ganhar dinheiro. 5 alimentos proibidos para quem quer emagrecer. Então, uau, quais são esses 5 alimentos? Então, listas, elas funcionam muito bem para anúncios no Facebook. Descubra 3 tipos de anúncios mais clicados no Facebook. Então,
sempre procure fazer listas de benefícios, tá? Normalmente listas é usado também muito por rádio, né? Rádio FM, normalmente as 10 mais pedidas, as 10 mais tocadas. E para anúncio no Facebook, isso funciona muito bem também. A pessoa ela quer saber quais são quem quer emagrecer quer saber quais são os 5 alimentos proibidos que ela não pode comer de jeito nenhum. Então procure sempre que possível, utilizar os seus anúncios em formato de lista, ok? A 7ª chave, segredo. Sempre procure contar um segredo e deixa a pessoa saber que está lendo um anúncio, deixa aquela pessoa saber que isso é um segredo. Por exemplo, descubra o segredo dos lutadores de MMA para perder até 5 quilos em uma semana com segurança. Então, logo quando quem lê isso, imagina que tem um segredo por detrás daquilo. Então, sempre que possível, tá? Utilize a palavra segredo. A palavra segredo, ela chama muito atenção. Quem não quer saber de um segredo, né? Quem não quer saber um negócio confidencial? Então, a pessoa, ela quer estar por dentro daquilo. Então, o segredo, ela ativa a curiosidade da pessoa e faz com que você tenha muito mais chances de ter o seu anúncio clicado, ok? O que você não deve fazer de jeito nenhum nos seus anúncios? Não descrever o produto que você está vendendo, tá? O nome do produto ou o produto. Não falar de desconto no seu anúncio, tá? Não falar... esse desconto, você não deve falar em hipótese alguma, tá? Se você for fazer uma campanha de remarketing, por exemplo, você é o autor de um produto, ou você está promovendo um produto há um bom tempo, e você vai fazer uma campanha de remarketing, e aí, porque aquele produtor deu um desconto lá por uma semana, por exemplo, e aí você pode colocar um pixel de remarketing dentro do seu blog, tá? Aí faz sentido você falar de desconto, porque a pessoa já conhece aquele produto, a pessoa já pisou o pé no seu blog, já viu aquela página. Mas se você está começando agora, se você ainda não entende de remarketing, se você ainda não sabe utilizar as estratégias de remarketing, a gente fala muito de remarketing no nosso treinamento, que é o Facebook Ultimate. Mas se você não entende de remarketing, então você não deve falar de desconto em hipótese alguma, tá? O anúncio ele tem que focar no benefício, tá? Não falar do negócio, tá? Você não tem que falar do negócio. No anúncio, a pessoa não deve saber que tem um negócio, a pessoa deve saber que tem um grande benefício para ela esperando lá. Então, não descrever o produto, não falar de desconto e não falar de negócio no seu anúncio, tá? Aqui é um exemplo de um anúncio que a gente fez, tá? Deu uma grande quantidade de cliques. Então, a gente utilizou a maioria dessas sacadas que eu passei para você. Primeiro, precisa de mais leads? Então aqui eu foquei o benefício, tá? Que é a Call to Action 2.0. Quem precisa de mais leads, normalmente todo mundo que está no mercado digital sempre está precisando de mais leads. Então a pessoa vai responder que sim. E no que a pessoa viu que chamou a atenção dela, que ela está precisando, já ativou a Call to Action 2.0. Então aqui também eu coloquei uma pergunta, precisa de mais leads, né? Então eu perguntei para a pessoa, naturalmente ela vai responder sim. E-book gratuito. Então aqui eu utilizei o grátis é o seu melhor amigo, eu utilizei a chave do gratuito para que a pessoa possa ver que é de graça. Mostra como dobrar a sua lista de e-mails com a ajuda do Facebook. Aqui eu utilizei o filtro de imagens para a minha imagem ficar mais destacada, tá? Então sempre que você puder, utilize o filtro de imagem. Utilizei a Call to Action tradicional, tá? Baixe já. Aqui foram essas sacadas que eu utilizei, foram essas chaves que eu utilizei nesse anúncio, mas aqui é só um exemplo para você ver de um anúncio que foi bastante clicado, que a gente fez recentemente, ok? Então, conjunto de anúncios. Essa é uma outra sacada, tá? Que eu fiz questão de passar nessa aula. Por quê? Porque muita gente ela cria um conjunto de anúncios só para os mais variados formatos de anúncios que o Facebook tem. Então, uma grande estratégia para você conseguir mais relevância dentro do Facebook para suas campanhas é criar conjuntos de anúncios separadamente. Para a sidebar, que é o anúncio da coluna lateral da direita, criar um conjunto de anúncios separado para o feeds desktop e para o feeds mobile. Então, são anúncios diferentes, são locais diferentes. As pessoas que veem aquele anúncio estão em ambientes diferentes. Então, não faz sentido você colocar tudo no mesmo balaio e criar um conjunto de anúncios só para cada formato. Então, crie
um conjunto de anúncios para cada formato que você for fazer de anúncio. Mesmo que seja o mesmo anúncio, não tem importância. Se você não quiser criar 3 anúncios, se você não quiser criar vários anúncios, pode ser o mesmo anúncio, você só duplica, mas crie conjuntos separados para cada formato que você for criar, ok? Mesmo que o anúncio seja o mesmo. Agora, uma outra sacada que eu quero passar para você também é sobre anúncios nativos. Um outro tema que eu quero falar com você aqui também é anúncios nativos. Anúncios nativos, na verdade, são a forma preferida do Facebook, que o Facebook prefere com que as empresas façam publicidade dentro do Facebook. O que são anúncios nativos? Anúncios nativos, eles são um tipo de anúncio que não parece publicidade, que não interrompe a experiência do usuário dentro do Facebook. O Facebook, a visão do Facebook, tá, é fazer com que os anúncios, as publicidades dentro do Facebook não interrompam o que o usuário está fazendo dentro do Facebook. Então, se o anúncio ele não pode parecer um banner, clique aqui, um banner descarado de publicidade, de propaganda. Dentro do Facebook, quanto mais natural, quanto mais parecer uma postagem o seu anúncio, é melhor. Tá? Então, um anúncio ele integra o usuário à experiência que ele está vivendo. O que é um anúncio com interrupção? Por exemplo, você está vendo um filme num canal de televisão e aí dá o comercial. Isso interrompe a experiência. Você vai clicar para ver um vídeo no YouTube e você precisa ver a publicidade do vídeo. Isso interrompe a experiência. Já o anúncio nativo, ele é inserido no contexto da rede, no contexto do usuário. Então, o Facebook ele trabalha muito para que os anúncios do Facebook sejam nativos. Tá? Então, os anúncios nativos eles podem gerar um CTR até 44 vezes maior, a um custo de conversão 67% menor. No Facebook, por exemplo, por que os anúncios do Facebook são feeds de notícia? O Facebook ele quer que aquele anúncio pareça uma postagem de um amigo seu, de uma página que você curte, uma postagem natural, como várias outras que você vê dentro do seu feed, tá? Então não é para parecer uma propaganda, é para parecer um post mesmo, um post normal do Facebook. Essa é a visão que o Facebook quer. Tanto que ele fez a nova sidebar, que é a nova coluna lateral da direita, que está bem maior o anúncio. Se você percebeu, os anúncios da coluna lateral da direita estão bem maiores. Ficou, na verdade, um mini feeds, tá? E o feed de notícia, que hoje são os formatos mais padrões, tá? E o feed desktop também. Então, sempre procure fazer anúncios nativos, tá? No meu canal no YouTube, eu até gravei um vídeo recentemente, que chamou muita atenção. Eu expliquei mais ou menos qual que é a visão do Google e do Facebook e a missão para gerar anúncios nativos, anúncios que tenham mais a cara de postagens e menos cara de propaganda, tá? Menos cara de banner, clique aqui. Agora uma sacada de segmentação de público-alvo muito boa que a gente está testando com muito sucesso aqui, inclusive para nossas campanhas de afiliado, o que é? Você precisa sempre em toda a sua campanha, não adianta nada, por exemplo, você ter o melhor anúncio, você fazer aquele anúncio sensacional, aquele anúncio lindo, tá? E o que acontece? O público-alvo for errado. A pessoa, você fazer uma campanha, ela tem que estar tudo ajustado. O anúncio tem que ser bom, mas o público-alvo tem que ser bom também. Aquele avatar, aquela pessoa que vai ver o anúncio tem que estar interessado, senão ele não vai clicar. Eu sempre digo, não adianta você querer oferecer flores para meninos de 15 anos, que normalmente quem gosta de flores ou são mulheres que estão noivas ou são maridos para presentear as esposas, mas não adianta, você tem que conhecer o seu público-alvo, não adianta você oferecer um plano funerário para uma pessoa de 18 anos, de 20 anos, ele não está interessado, ele não está pensando nisso agora. Então isso é você escolher o público-alvo correto, aquele público-alvo que vai se interessar pelo seu produto. E uma ferramenta, tem algumas ferramentas muito poderosas que você pode utilizar para você selecionar bem na hora de segmentar o seu público, tá? Inclusive no Facebook Ultimate a gente fala, eu mostro como eu utilizo alguma dessas ferramentas e potencializa muito os resultados da minha campanha. Mas uma dessas ferramentas que o Facebook lançou recentemente e que está ajudando muito nessa segmentação
é o Audiência Insights, tá? O Audiência Insights é uma ferramenta que faz com que você conheça exatamente o público-alvo seu que está dentro do Facebook, com uma riqueza de detalhes, tá? Nenhuma outra ferramenta é capaz de gerar esse relatório com essa riqueza de detalhes quanto o Facebook Insights. Além dela também mostrar quem é o seu avatar para públicos que você já tem, públicos personalizados que você já importou dentro do Facebook. Então ela mostra desde escolaridade, cidade, idade, dados demográficos, compras, quem compra, enfim, é uma riqueza de detalhes muito grandes para você conhecer o seu avatar melhor, para você conhecer o seu público-alvo melhor, ok? Aqui nessa aula a gente não vai ter tempo para eu te mostrar exatamente como que você faz para segmentar dentro do Facebook Insights. Mas só para você ter uma ideia, se você quer descobrir como utilizar essa ferramenta, primeira coisa é que ela não tem para o Facebook em português. Tá? Então você vai ter que traduzir o seu Facebook para inglês. Normalmente, a maioria das ferramentas que o Facebook lança primeiro, ele lança em inglês. Tá? E aí você vai ter que colocar o seu Facebook em inglês para poder usar essas ferramentas. E o Facebook Insights é uma das ferramentas. Então, para você mudar o seu Facebook, lá nas configurações do Facebook, em geral, você vai em idiomas e coloca o idioma em inglês. Tá? Depois você acessa o painel padrão de anúncios do Facebook, que é facebook.com/ads/manage, e aí na coluna lateral da esquerda, já vai ter o menu lá que é o Audiência Insights, que antes em português, se você for olhar em português, ele não tá também. Tá? Então, esse facebook.com/ads/manage, se você não conhece, é lá onde você vai criar anúncios no Power Editor, é lá onde você vai analisar os relatórios da sua campanha de Facebook. Ele é o painel de operações da sua campanha de Facebook Ads, ok? Então, se você ainda não tem esse link, guarde esse link, anote que você vai precisar muito dele. Então, só para você ter uma ideia, só para você saber como que esse Facebook Audiência Insights ele é poderoso, então você pode, primeiro, passar o seu Facebook para inglês, tá? Depois, se você quiser, você pode ir lá e mudar para português de novo, sem nenhum problema. E depois, aqui nesse link, você vai acessar o seu painel de controle das suas campanhas e já vai aparecer lá o Audiência Insights para você segmentar. Além do que, ele consegue criar públicos personalizados de uma forma muito fácil e muito objetiva também. É uma das melhores ferramentas de segmentação de público que o Facebook já criou. Ok? E, bom, para terminar aqui, eu tenho recebido também muitas dúvidas de usuários, de afiliados, que estão com as contas bloqueadas dentro do Facebook, tá? O Facebook, recentemente, ele está mudando constantemente, ele está atualizando constantemente suas políticas, mas muitos afiliados, eles estão tendo as suas contas bloqueadas, estão tendo as suas contas removidas do Facebook, tá? E tem alguns motivos para isso, tá? Então, o primeiro motivo que o Facebook está bloqueando contas dentro da plataforma de Facebook Ads é por causa das squeeze pages, tá? Inclusive, muitos afiliados, muitas pessoas me perguntaram, mandaram um e-mail, publicaram no grupo, se as squeeze pages têm a ver. Sim, tem a ver. Mas não significa também que você não vai poder anunciar para squeeze page. Dentro do marketing de afiliado, do marketing digital, a função mais importante é você capturar leads para o seu negócio, tá? E realmente você precisa capturar leads, listas de e-mail, fazer a sua lista de e-mail qualificada dentro da sua campanha. Só que mudou algumas coisas, tá? O Facebook está mais intolerante com as squeeze pages. E eu fiz aqui um antes e o agora só para você ter uma ideia. Como que funcionava as squeeze pages antes dessa mudança, tá? Uma squeeze page tradicional, uma página de captura tradicional, ela tem só essa headline, esse título aqui, bem curto, a recompensa, tá? E o link, o formulário para você cadastrar o seu e-mail para receber essa recompensa e o botão para cadastrar. Então, basicamente, uma headline, uma imagem de recompensa, a caixa de cadastro para a pessoa cadastrar o e-mail dela, com um botão. Só que o Facebook ele não está tolerando mais isso, tá? Ele diz, segundo as normas do Facebook, uma página de captura, ela não pode ter só a função de capturar o e-mail e mais nada. Então, o que acontece? O Facebook ele quer páginas com conteúdo,
tá? Ele quer páginas com mais conteúdo. Então, aqui está o exemplo de uma página, tá? Com mais conteúdo, com conteúdo adicional. Então, primeiramente, o que uma squeeze page tem que ter agora para obedecer essas regras dentro do Facebook? Mais conteúdo. Ela precisa ter mais textos, ela precisa ter mais imagens, ela precisa ter vídeos, tá? Se você quiser colocar vídeos, enfim, a sua página, a sua squeeze, ela tem que ter conteúdo, tá? Se ela tiver conteúdo, a chance dela ser bloqueado é menor, tá? Não é zerado, mas você diminui bastante a chance da sua conta ser bloqueada, se você direcionar seu anúncio para uma squeeze page com conteúdo. Formulário de opt-in oculto, tá? Essa é uma grande sacada de alguns testes que nós fizemos aqui. E o que acontece? Os formulários de opt-in oculto, eles, na verdade, eles escondem o formulário de cadastro de e-mail. Então, o usuário ele precisa clicar no botão para o formulário de cadastro aparecer, para ele preencher o e-mail para receber a recompensa dele. Então, sempre que você puder, utilize um formulário de opt-in oculto, tá? Aqui nesse caso, isso vai depender muito da plataforma que você utilizar, da plataforma de squeeze page que você utilizar. Se você for afiliado, aqui nesse caso dessa squeeze, a gente fez utilizando o OptimizePress. Então o OptimizePress ele tem esse recurso de esconder o botão, onde a pessoa clica no botão e aparece o formulário. Tá? Política de privacidade. Sempre procure adicionar uma política de privacidade nas suas campanhas, na sua página de captura. Tá? Por quê? Política de privacidade é muito importante. O usuário ele precisa saber por que ele está colocando os dados dele lá. Ele precisa saber o que você vai fazer com os dados dele. Então, o Facebook, tanto quanto o Google, o Facebook ele também está considerando as políticas de privacidade. Se você não tem ideia de como criar uma política de privacidade, você pode dar uma olhada na nossa política de privacidade atual para ter uma ideia de como funciona, tá? Mas você precisa criar a sua própria página de política de privacidade. Isso é muito importante. E mais do que criar a página de política de privacidade, na sua página de captura, você deve colocar um link embaixo, no rodapé, escrito política de privacidade. Assim que a pessoa clica, ela vai para a página de política de privacidade. Vídeos sem autoplay, isso é muito importante. O que é vídeo sem autoplay? Sabe aquela página quando você entra nela e a página tem um vídeo e o vídeo começa a tocar sozinho, o vídeo começa a rodar sozinho, o Facebook ele também não está tolerando mais isso. Então, a partir de agora, o usuário ele vai ter que clicar no vídeo para poder dar play. Então, aquelas páginas que o vídeo começa a tocar sozinho, o Facebook ele não está tolerando mais. Então, sempre que você puder, não utilize autoplay nos vídeos, tá? Aqui é um exemplo de uma página que eu fiz, de uma squeeze que eu fiz, para um produto que eu estou promovendo na Hotmart, tá? Então, se você quiser acessar esse link depois e ver essa página agora, já com a nova... Com os novos pedidos do Facebook, as novas regras do Facebook, então essa página tem funcionado bem para as nossas campanhas, tá? Então, por enquanto, ela tem funcionado muito bem. Então, aqui está um exemplo, tá? Dessa página, de como que eu estruturei essa página de captura, tá? Agora, algumas dicas, tá? Para você. Sempre, como você vai... Por mais que a página tenha conteúdo, que as novas squeeze pages tenham conteúdo, você não pode dispersar o usuário. O foco ainda tem que ser ele cadastrar o e-mail dele, tá? Então, sempre que você puder, liste os benefícios aqui em tópicos, tá? Da sua página de captura. E evite imagem de fundo. Normalmente para afiliado, para recompensa de afiliado, essas imagens de fundo elas não funcionam muito bem. Então sempre que você puder, prefira um layout limpo para suas campanhas, tá? Quanto mais limpo for, porque o objetivo principal tem que ser o visitante clicar aqui e cadastrar o e-mail dele, tá? E com uma página muito enfeitada, você vai dispersar o usuário e provavelmente ele não vai clicar. Então sempre que possível, deixa o layout do fundo branco mesmo, e listando os benefícios, imagens dos benefícios, imagem de conteúdo, imagem de prova se você tiver, mas o objetivo ainda da squeeze tem que ser o usuário cadastrar o e-mail dele. Agora, um outro motivo de reprovação muito grande das campanhas tem sido, que o Facebook tem revelado, tem sido anúncios irrelevantes, tá? E o que é anúncios irrelevantes? É aquele anúncio que é feito de forma errada para o público-alvo errado. E para isso você tem que conhecer, primeiro, para evitar isso, você tem que conhecer o produto que você vende como afiliado, como eu disse muito bem lá no início, você precisa ver o vídeo de vendas, estudar o marketing do produto, para você fazer um anúncio bom, um anúncio de qualidade.
e conhecer o público-alvo do produto, conhecer o avatar do produto, tá? Então, anúncios irrelevantes têm sido uma fonte muito grande de bloqueio de contas no Facebook. Então, quanto mais relevante for o seu anúncio, menos chance o Facebook tem de bloquear ele, tá? Também anúncios direto por link de afiliado. Não faça anúncios direto por link de afiliado da Hotmart, tá? Isso realmente não funciona. Além de não funcionar, o Facebook não permite, ele vai bloquear o seu anúncio se você fizer isso. Coloque um anúncio para uma página de captura, para um artigo dentro do seu blog, para uma entrevista, mas não coloque o anúncio linkando direto para o link de afiliado. Isso também o Facebook não permite, ele vai bloquear a sua conta se você fizer isso, tá? Métodos de pagamento também. Se você ficar trocando toda hora o seu cartão de crédito, trocar a sua fonte financiadora, o Facebook ele vai detectar uma atividade incomum na sua conta, tá? Então, procure sempre manter a mesma fonte de pagamento, o mesmo cartão de crédito, tá? Evite ficar trocando toda hora o cartão de crédito do seu anúncio, da sua conta, tá? E isso também tem sido um grande fator de contas bloqueadas do Facebook, tá? E por último, eu recomendo que você leia as diretrizes de anúncio do Facebook. Você conhecendo bem a plataforma que você anuncia, a sua chance de ter uma conta bloqueada vai ser bem menor. Então, acesse esse link, anote esse link, porque todos os termos de anúncios, tá? Todas as diretrizes de anúncios para sua campanha no Facebook estão aqui. Tudo que o Facebook deseja que você faça ou não faça está descrito aqui nessa guia, tá? Então o link está aqui. Recomendo que você leia sempre para você ficar inteirado. Bom, então é isso daí. Essas foram as principais dicas para você melhorar a performance dos seus anúncios dentro da sua campanha no Facebook Ads. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você possa ter anotado e possa colocar em prática todas essas estratégias que você aprendeu aqui hoje. Eu tenho certeza que as suas campanhas como afiliado vão aumentar muito, muito o resultado se você colocar em prática, tá? Eu sei que muitas vezes, tá, parece um paradigma você conseguir grandes resultados como afiliado, mas o Facebook ele é o seu grande aliado, porque grande parte dos internautas, eu diria a maioria da população brasileira está no Facebook. O cliente que vai comprar o seu produto, ele está no Facebook. Então, você tem grandes ferramentas, que é o Facebook Ads, que é as ferramentas de Facebook Marketing, para você trazer esse cliente do Facebook para o seu link de afiliado, para você realmente fazer grandes quantidades de venda, utilizando o Facebook, todo o tráfego que o Facebook pode oferecer para você, tá? E realmente você possa colocar em prática cada dica que você aprendeu aqui, para que realmente você possa surtir efeito, tá? Para que essa apresentação possa valer muito a pena para você. E quero aproveitar, quero agradecer mais uma vez aqui a toda a equipe do Congresso de Afiliados, tá? Em nome do Vitor Damasio, por eu estar aqui. E quero também te fazer um convite, se você gostou dessa aula, se você realmente curtiu as sacadas que você aprendeu aqui, eu quero te convidar para conhecer um pouco mais do meu projeto, do Facebook Ultimate, tá? E lá onde eu mostro passo a passo para empreendedores como construir uma campanha, tá? Como fazer com que os seus anúncios cheguem no estado da arte, fazer campanhas altamente lucrativas dentro do Facebook, e vários empreendedores já estão aprendendo e já estão realmente colocando em prática. Então eu quero te convidar a você, vai ter um link aqui debaixo desse vídeo, tá? E eu quero te convidar para você conhecer, tá? Vai aparecer o link aqui e eu quero convidar você para que você possa fazer uma visita e conhecer um pouco mais desse projeto e aumentar ainda mais a performance das suas campanhas, ok? Então é isso daí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.